O quarto filme do Homem-Aranha tem tudo para ser um dos mais insanos de todos os tempos. Será a primeira vez que veremos o Cabeça de Teia contracenando com o Justiceiro nas telonas, e isso sem falar da presença do Hulk, que provavelmente vai estar naquele modo enfurecido que os fãs tanto pedem. É bem verdade que ainda não sabemos como o Gigante Esmeralda vai deixar de ser o Professor Hulk, porém a presença de uma outra personagem nesse filme pode nos dar uma pista do motivo de como isso vai acontecer. Trata-se da Helena Belova, que recentemente apareceu em Thunderbolts e que, segundo rumores, também estará presente em Spider-Man Brave New Day. Quem também tem grandes chances de retornar nesse filme é ninguém mais, ninguém menos que Tobey Maguire. É isso mesmo que você ouviu. Depois de fazer um grande sucesso em No Way Home, parece que o ator está se preparando para vestir seu traje novamente. Mas será mesmo que o Tobey vai voltar para Homem-Aranha 4 ou só veremos ele em Vingadores Doomsday? A gente vai entender toda essa história agora nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. Depois daquela loucura que foram os primeiros dias de gravação de Homem-Aranha Um Novo Dia, todas as coisas parecem bem mais tranquilas, não é mesmo? Isso acontece porque antes a produção ela estava usando o set de filmagens aberto ao público, só que agora várias cenas estão sendo gravadas em estúdio fechado para impedir os vazamentos. Tanto é que aqueles vídeos que a gente estava vendo, eles não tinham nada demais, era basicamente o Homem-Aranha balançando de um lado para o outro enquanto ele ia atrás de um tanque de guerra. Só que atualmente a produção do filme está focada em cenas de ação com os vilões que veremos em Brave New Day. E não, você não entendeu errado, eu disse vilões no plural, então é mais de um. Segundo o portal The Cosmic Circle, o Homem-Aranha 4 deve começar com uma sequência de abertura que mostra o Cabeça de Teia enfrentando vários vilões ao longo dos anos que se passaram após o No Way Home. Parece que nós veremos uma passagem de 5 anos entre esses dois filmes, então veremos o compilado do que o Homem-Aranha enfrentou durante todo esse tempo. Talvez seja até algo parecido com o que rolou lá no filme do Quarteto Fantástico, onde uma das cenas iniciais é justamente esse momento no qual a gente vê os membros do Quarteto Fantástico enfrentando alguns inimigos durante as passagens dos seus anos dentro daquele universo. No caso desse quarto filme do Miranha, os personagens mais cotados para aparecer são o Escorpião, o Lápide, Tarântula e também o Boomerang. Só que pelo que tem vazado, nenhum desses vilões que eu acabei de citar vai ser o vilão principal da trama. Esses vilões vão fazer parte apenas da abertura do filme. Inclusive, vale ressaltar que algumas semanas atrás, a Variety confirmou que o ator Timothy Chalamet foi escalado para aparecer em Brave New Day. O personagem que ele vai interpretar ainda não foi revelado, mas muita gente está cogitando que seja sim o vilão principal da trama. Até porque recentemente esse ator fez o papel de antagonista na série Ruptura e mandou muito bem. O cara foi um dos destaques da última temporada. Então ter ele no Homem-Aranha 4 é uma notícia muito boa sim. Só que não é tão boa quanto essa próxima notícia que eu tenho que dar aqui pra vocês, que sim galera, finalmente chegou o momento. Tobey Maguire pode estar retornando como Homem-Aranha já no ano que vem. Sim, é isso mesmo, esse rumor ganhou bastante força nos últimos dias e o motivo disso é que recentemente o ator foi visto em público na cidade de Londres. Sabe essas cenas do Miranha 4 que estão gravando e tudo mais, que eu até falei no começo do vídeo? Pois é, essas cenas estão sendo gravadas tudo em Londres, é o principal set de gravações deles. Então saber que o Tobey Maguire foi reconhecido por fãs nessa cidade pode ser uma grande pista do seu retorno como Homem-Aranha. Até porque, como todos nós sabemos, ele é um ator bastante reservado. Tanto é que a gente quase não ouviu falar nada dele desde a época do No Way Home. Ainda mais por cima, na mesma cidade que estão gravando as cenas do próximo filme do Cabeça de Teia, é porque alguma coisa tá por trás disso. Eu só não bato o martelo aqui falando que ele vai estar presente no Homem-Aranha 4, porque existe um outro filme da Marvel também que tá sendo gravado em Londres. Pra você que não sabe, também tá rolando algumas filmagens de Vingadores Doomsday nessa cidade. Então sabendo disso, eu diria que tem muita chance do Tobey Maguire estar nesse outro filme, já que nele nós teremos uma trama totalmente focada no multiverso. E honestamente galera, compartilhando aqui a minha opinião com vocês, eu de verdade estava achando que a Marvel ela ia guardar tanto o Tobey Maguire como o Andrew Garfield para usar eles só lá em Guerras Secretas, lá do último filme que vai rebootar todo o universo. Só que aparentemente eles não vão seguir esse plano não, e eu até entendo eles não estarem seguindo isso. Galera, 2025 foi um ano... não foi um ano tão bom assim pra Marvel, entendeu? Teve filmes bons, mas em quesito de bilheteria, de grana, eles não fizeram tanto. Então eu acredito que eles querem trazer esses caras de volta pra fazer o máximo de bilheteria possível que eles podem fazer. Resta a gente saber se no caso do Tobey ele vai aparecer só em Vingadores ou de algum jeito vão colocar o cara para também aparecer no Homem-Aranha 4 para conectar com o Doomsday. É bem verdade que se trata de um ator que possui um cachê muito caro, mas faz sentido que ele esteja apenas em um dos dois filmes mesmo.
mesmo, que no caso é o Vingadores 5. Até porque a Marvel ela já confirmou um outro personagem que vai estar em Brand New Day e que pode fazer essa conexão com o Doomsday. Esse é o caso, por exemplo, da Helena Belova, que segundo o insider Daniel RPK, vai estar no Homem-Aranha 4. Mas ó, essa notícia não deixou muita gente feliz não, teve muito fã pé da vida com o fato da Helena Belova estar dentro do filme, porque eles queriam ver um filme mais solo do Homem-Aranha, sem tanta participação especial. E ó, eu admito que eu tô meio junto com essa galera, viu? Pra mim, o Brand New Day tinha que ser uma história totalmente focada nos problemas do Peter e tudo que ele vai enfrentar agora daqui por diante sozinho. Mas pô, também não acho que é o fim do mundo a Helena Belova tá dentro do filme. Pô, ainda mais se eu for fazer só uma participação, uma cena pós-crédito ou algo assim pra conectar com o Doomsday, pô, aí tá valendo. Então quem sabe a Helena tente recrutar o Homem-Aranha pra sua equipe, agora que ele passou a agir por conta própria, depois que todos esqueceram da sua existência. Vale ressaltar que a Helena é uma personagem urbana, então pode ser que no passado ela tenha esbarrado com Cabeça de Teia em alguma das suas missões contra algum capanga. Seria até uma boa desculpa para ela ter conhecido o Homem-Aranha. E ó, eu até me arrisco a dizer que a dinâmica entre esses dois, ela poderia dar muito certo. E ô, calma aí, cara, não precisa já xingar aqui nos comentários. Pera aí, eu vou explicar o que eu tô querendo dizer. Antes de formar os Thunderbolts, a Helena também estava em um estado de luto parecido com a do Peter, já que ambos perderam um ente familiar. Esse trauma em comum pode ser o que fez os dois se entenderem e talvez virarem amigos. Talvez isso até fosse uma parada legal de colocar dentro do filme, se não fosse contar pelo fato de, meu Deus, vai ter tanto personagem, né? Aí já realmente cria uma confusão. É por isso que eu acho que é mais provável que a Helena dê as caras só no final do filme ou em uma cena pós-crédito para conectar com o Vingadores Doomsday. Tudo bem que também existe um outro motivo dela estar no Homem-Aranha 4 e esse motivo teria mais a ver com o que aconteceu no filme dela, os Thunderbolts. Sabemos que em Brand New Day o Hulk deve voltar ao seu modo raivoso de antigamente, porém ainda não está claro como é que isso vai acontecer. A teoria que mais faz sentido é que o Senhor Negativo fosse o grande vilão desse filme e assim usasse seus poderes no Professor Hulk para trazer o seu lado obscuro de volta. Só que a maioria dos insiders está falando que o Senhor Negativo não vai aparecer dentro do filme, então a gente já pode até descartar essa possibilidade. Tá, mas quem já assistiu Thunderbolts sabe que houve um momento em que toda a cidade de Nova York foi corrompida pelo vilão Vácuo. Agora imagina se por acaso uma das pessoas atingida pelaquela escuridão do Vácuo foi o Bruce Banner, ou o Professor Hulk. Sendo assim, o Vácuo pode ter sido responsável por trazer esse lado raivoso do Hulk. O próprio Justiceiro pode estar ainda mais sanguinário nesse filme por conta do Vácuo ter feito ele reviver os seus traumas. Essa seria uma boa explicação para o Homem-Aranha precisar enfrentar esses personagens, já que o Vácuo despertou o pior lado deles. Coisa essa que só não aconteceu com o Peter porque ele passou por um grande aprendizado lá no final do No Way Home, quando ele quase matou o Duende Verde. Então agora cabe ao Homem-Aranha impedir que o Hulk e o Justiceiro façam algo que ambos vão se arrepender no futuro. Tudo bem que ó, essa ligação com o filme dos Thunderbolts, ela pode deixar uma parte do público bem confuso, até porque a galera que vai assistir o Homem-Aranha 4 não vai ser a mesma galera que assistiu os Thunderbolts, muito pelo contrário, a galera que vai ver o Homem-Aranha 4 é muito maior do que a galera que viu Thunderbolts. Mas é aí que entra o possível motivo da Helena Belova aparecer no Homem-Aranha 4 e justificar tudo o que aconteceu em Nova York durante aquele período da invasão do Vácuo. Tá, mas agora eu quero saber de vocês, e aí, qual você acha que vai ser o motivo da Helena Belova realmente estar em Homem-Aranha 4? Você curtiria que ela aparecesse ou prefere algo mais focado no Miranha? E o Tobey Maguire, você acha que ele vai estar no Homem-Aranha 4 ou no Doomsday? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!